Olá, boa noite, tudo bem? Vamos começando mais uma live do FEMA Cidadania. Boa noite, sejam bem-vindos, vão entrando. A casa é de vocês, a sala está aberta. Vou convidar a nossa professora de hoje. Vamos ver se ela já entrou na sala. Mais uma noite de live do FEMA Cidadania. Estamos aqui esperando a professora entrar. Hoje a gente tem um tema bem importante. Tema que vai tratar do nosso emocional, das nossas dores internas, o que é que essa pandemia está fazendo com o nosso emocional. Então vão entrando, boa noite a todos. Acho que a professora está chegando. Só um minutinho. Vamos lá. Mais um pouquinho de paciência. Vamos ver se a Dani já chegou. Vamos lá, Dani. Tá por aí? Ainda não tô vendo a Dani. Daqui a pouco ela chega. Fiquem com a gente mais um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Bia. Bom, pelo jeito estão me ouvindo bem, né? Essa é uma noite super especial, que a gente vai receber a professora mestre Daniele Ferrarese. Daniele é psicóloga, mestre em Educação e Saúde pela FAMEMA e professora da FEMA também. Ela atua com psicologia organizacional há vários anos e hoje ela vai falar sobre um tema muito especial, sobre a importância do propósito na superação das crises. Nada mais propício, né, para esse momento que a gente está vivendo. Vamos ver se ela já chegou. Não tô vendo a Dani. Não tô vendo ela por aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui, só um minuto. Paciência, gente. Dani já chega. Oi, Gui. Boa noite. Guilherme, meu querido amigo, chegando. Venham. Entrem todos. Nossa convidada está quase chegando. Mais uma noite de lives pelo FEMA Cidadania. FEMA Cidadania que a gente adora fazer presencialmente, né? Nesse fim de semana a gente teve um drops de como é bom estar com as pessoas, de como é gostoso estar entre as pessoas. Fizemos o FEMA Cidadania, uma edição especial de enfrentamento ao coronavírus por um modelo drive-thru e foi muito legal. Tomamos todos os cuidados, a equipe super preparada com os kits de proteção individual. E aí as pessoas entravam de carro na FEMA para doar os seus alimentos, produtos de higiene, de limpeza que foram para o fundo de solidariedade. Então, foi muito bacana. E essa live é mais uma tentativa da gente estar pertinho dos alunos, dos professores, da comunidade em geral. Eu vi que tem colaborador da FEMA aqui, né? O Elcio tá aí. Boa noite, Elcio. Vários alunos entrando, outras psicólogas. E é muito gostoso, né? Ter esse contato ainda que virtualmente. Ó, a Dani chegou. Vamos lá. Dani Olá, chegou. Boa noite, querida. boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Bem também. Que bom. Ó, as pessoas já estão chegando, a sala já está ficando cheia de gente, já estão fazendo comentários. E aí eu vou retomar um pouquinho a apresentação que eu comecei a fazer no início, agora que você está oficialmente com a gente na sala. Primeiro de tudo, professora mestra Daniele Ferrarese.
Que orgulho, que honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar esse convite nessa noite aqui para falar para professores, para alunos. O prazer é meu, Glau. Que bom. E a professora Daniela, ela é mestre, ela é psicóloga e mestre em Educação em Saúde pela FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília. Ela é professora da FEMA já há alguns anos e atua também com psicologia organizacional, ou seja, ela é aquela pessoa que chega na instituição para dar um trato na gente quando as coisas não estão bem. Não é isso, Dani? É isso mesmo. Tipo, vem apagar o incêndio, vem ajudar A internet, viu, gente? a direção das crises. Oi, Dani. Voltou? Voltou? Voltou. Voltou. Eu estava dizendo que esse tema da importância do propósito na superação de crises, ele é mais que urgente e necessário, porque a gente está passando por um momento tão maluco, e é o que eu sempre tenho dito nas lives aqui, a gente tem feito bastante lives com professores de diversas áreas, mas o ponto em comum entre todos é, nós estamos numa crise sanitária, sim, sem precedentes, mas mais que isso, nós estamos numa crise econômica, política, e estamos numa crise interna, porque a gente não estava preparado para lidar com isso. E aí, Dani, eu não sei o que você tem conversado com as pessoas, com os seus clientes, os seus pacientes. Eu conversava com uma amiga esses dias, e não sei vocês que estão assistindo a gente, o que vocês sentem. Vão contando aí para nós que esse vai ser um grande bate-papo. Eu me sinto num luto, porque parece que aquele mundo que a gente conhecia, o mundo que eu nasci, morreu. Ele não existe mais. E aí, Dani, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que você começasse, que a gente está doido para saber tudo que você tem a dizer. Sim, é como se fosse um luto mesmo. É, esse momento da pandemia, ele gera para a gente uma perda, porque a gente tinha uma vida, numa rotina, a gente seguia um caminho, né, que era do sair, do se movimentar, do ver pessoas, fazer festas e tudo mais. E quando veio a pandemia, e ela não veio assim de uma maneira gradual, né? Chegou um belo dia que nós ficamos sabendo que a gente ia ter que ficar em casa e que esse ficar em casa seria, a princípio, uns 15 dias aí. Vamos todo mundo ficar em casa, ficar uns 15 dias em casa. Então, teve pessoas que achou que eram umas férias, né? E outras pessoas que começaram a viver realmente essa questão do luto. Né? Então, se a gente for pensar assim, que essa perda do momento trabalho, essa perda do momento amigos, do momento faculdade, né, do estar com o outro, essa perda, ela viveu o processo de luto. A maioria das pessoas, eu vou falar um pouquinho sobre o processo, e eu quero ver se as pessoas se identificam, né? Porque, assim, o luto, eu vou usar, na verdade, uma teoria que não é minha, é da Elizabeth Kubler-Ross, que ela escreve sobre a morte, e ela fala que o luto tem 5 fases. Então, eu vou falar e vocês vão me falando aí, você também, Glauco, se você enxerga isso. Mas a primeira coisa que aconteceu e que acontece quando a gente perde alguma coisa, e isso vale para o emprego, vale por o término da faculdade, término de um casamento, não é só a morte física, né? Mas aquela situação em que você deixa de vivenciar uma coisa que você vivencia há muito tempo, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é negar o problema. A gente nega esse problema, a gente finge que ele não existe, tipo, imagina a pandemia, imagina, tá É lá só na uma China, tá lá, gripezinha. é só uma gripezinha, né? Então, a gente nega, só que esse negar, ele tem um período. Então, lá em março, todo mundo quis negar, todo mundo tentou negar a pandemia, né? Então, esse processo de negação é quando a gente fala que não, que o que está acontecendo não é o que está sendo falado. Então, quer dizer, eu perdi o emprego, eu perdi esse momento da minha vida. Não, não perdi. Né? Isso aí, daqui a pouco eu acordo desse sonho, né? A gente dá uma negadinha,
vai lá para uma inércia. Quando a gente está negando, o que a gente faz? A gente fica meio paradão, né? A gente fica meio sem saber se vai para frente, se vai para trás, né? Porque eu estou negando o problema. Algumas pessoas faz o que continuam a vida. Então, por exemplo, se eu neguei a pandemia, eu vou sair de casa. Quem que vai me segurar dentro de casa? Ninguém vai me segurar dentro de casa, porque eu estou negando esse problema. Aí depois vem um processo de raiva, Glau. As pessoas culpam, ou se culpam, ou culpam o mundo. Né? Aí culpa o presidente, aí fala que a China fez isso de propósito, e aí vem aquela raiva, aquela angústia, aquela coisa que mexeram no meu queijo. Né? Alguém mexeu no meu queijo e eu estou muito incomodado com isso. E aí a gente fica enfurecido com isso. Aí depois a gente tenta negociar as coisas, né? Ai, pelo amor de Deus, Senhor, dá um jeitinho nesse Brasil. Aí a gente começa a negociar, fazer promessas, porque é do ser humano, a gente faz isso mesmo, que é o que a gente faz também quando a gente quer um emprego novo, que a gente fala, se eu conseguir esse emprego até tal dia, eu juro que eu vou fazer dieta, eu juro que eu não como mais doce, e aí a gente faz esse processo de negociação, né, como se isso fosse possível, porque a gente ainda está entendendo tudo isso. E aí, quando a gente vê que não está dando muito certo a negociação, né, que a gente não está conseguindo muito bem, que mesmo com as nossas promessas e tudo mais, está um pouco difícil mudar tudo isso, aí a gente fica triste. Aí a gente fica depressivo e é onde a ficha começa a cair. A gente entra num processo que você não quer aquilo de jeito nenhum, mas só que você percebe que você não pode fazer muita coisa, né? Que é uma coisa que não está na sua mão fazer, e aí isso te entristece, te deixa num processo cabisbaixo, sem saber muito o que fazer, perdido. Só que essa depressão que a gente vivencia, ela também acaba dando um choque de realidade na gente. Porque quando eu pego e fico, né, caio com tudo isso, eu também reflito o que eu estou vivendo. Aí eu eu paro aquela ansiedade, aquele querer resolver do meu jeito, né, ou a qualquer custo, e começo a aceitar que existe alguma coisa mesmo que está acontecendo, que é mais forte do que eu, que o vírus não é uma coisa que a gente vê ou consegue eliminar com facilidade, né? Não tem vacina, não tem remédio. Então a gente a gente começa a aceitar e entender o quê? Qual é o meu papel nessa história? O que eu tenho que fazer diante desse problema? Perdi uma pessoa, essa pessoa não vai voltar. Então, o que eu tenho que fazer para não viver a vida inteira esse luto? Para não ficar o tempo inteiro sofrendo por aquilo, né? Não ficar à mercê daquilo. Então, esse processo de aceitação da pandemia, que eu acho que chegou a acontecer para a maioria de nós, né? A gente começou a usar as máscaras, né? Aceitou o trabalho home office, começou a lidar com a situação de uma outra forma, entendeu que a internet é uma parceira. Tudo bem que tem gente abusando, né, Luciano? Tem gente abusando dessa história, tanto é que a gente está aí, né, com vários casos, aumento de contaminação, porque o afrouxamento, né, que houve aí com a saída, as pessoas estão circulando mais, então o vírus também está circulando. Mas as pessoas estão aceitando as medidas, pelo menos. Eu estou indo trabalhar, mas eu estou levando meu álcool, eu estou usando a minha máscara. Tem os que abusam, mas a maioria já tem uma consciência maior em relação a isso. Então, esses meses, né, de março para cá,
foi assim, eu acredito que tem gente que ainda não chegou nesse processo de aceitação, talvez nem tenha vindo para depressão, porque são fases que a gente vive de maneira diferente. Eu falo que, para mim, tudo isso aí aconteceu em um mês. Uhum. É isso que eu ia perguntar. Tipo, Se isso é linear e tem essa ordem que a gente vai pulando de um para o outro, porque eu me encaixo em todas essas situações. Mas tem até uns memes, umas imagens que falam: o pensamento da maioria das pessoas é linear. O meu é aquele desenho do emaranhado. Porque eu neguei, aí eu tive raiva ao mesmo tempo, e logo depois, não, é isso mesmo, ai meu Deus, eu tenho que tomar cuidado. Então a gente nunca mais vai sair de casa, ó, que pânico. Eu percebo que eu fico transitando entre todas essas fases ainda. Não tá superada uma fase, sabe? pode ser que você retome algumas coisas, né? Mas, por exemplo, depois que se você negou, a raiva e a negação pode até ser uma coisa que vem uma atrás da outra, ou muito próxima. Mas se eu estou negando, como que eu tenho raiva? Se eu, É, não- se eu só tenho raiva depois que eu deixei de negar o problema, porque é enquanto eu estou verdade. negando, aí a raiva é diferente, porque daí eu estou com raiva de quem me fez ficar em casa. Você Sim, entendeu? Você fica com sim, raiva do prefeito, você fica com raiva da saúde, mas não fica com raiva do problema sim. pandemia. Porque você está negando esse problema. Mas aí, se você deixou de negar e vem a raiva, é porque você se conscientizou que existe alguma. Assim, você já está mais ciente que existe alguma coisa acontecendo, sim, só que você não sabe como lidar com isso. Então, daí vem a raiva. Agora, os sentimentos, eles vão continuando, né? Quando você aceita, você deixa de querer brigar com o mundo, Uhum. né? Você não vai ficar querendo brigar com o mundo, mas você continua ansiosa e você continua, é, assim, não muito confortável, porque apesar de você aceitar, você não quer aquilo, né? Ninguém Exato. quer a pandemia. Então, eu aceito que ela existe, eu tento fazer alguma coisa para não me prejudicar e tal, só que ela tá ali, então eu fico ainda com sentimentos né, que me deixam mal. E é aí que a Sim. gente entra com a questão do propósito, né? Como é que o propósito ajuda a gente nisso? Você falou uma palavrinha-chave ali que a Silvia até comentou, que a ansiedade dela aumentou e muito. Acho que de muitos de nós, né, Dani? Esse é um processo que envolve aquelas 5 fases e que a gente fica ansioso por não saber como agir, não saber o que esperar. E aí, propósito, essa palavrinha, queria que ela faz toda a diferença, né? Só vou comentar uma coisa sobre a ansiedade, né? A ansiedade, ela vem mesmo, não adianta, porque você não tem uma informação precisa sobre nada. Então, por exemplo, cada dia é um número novo de mortes, cada dia é uma informação, fecha comércio, abre comércio, vai ter ou não vai ter aula presencial. Então, essas inconstantes, porque ninguém pode tomar decisão de nada, na verdade, tem muita coisa que é decidida a toque de caixa, porque conforme vai acontecendo, isso gera ansiedade mesmo, porque a gente vem de uma geração que gosta de planos, de objetivos e metas, né? Se discute muito em pensar no futuro, em ter um plano, em ter metas a serem cumpridas. Então, nós somos cobrados isso o tempo inteiro. E nesse momento, nós não temos muito o que Uhum. fazer com isso. Eu estava até escutando hoje um podcast que os empresários estavam comentando assim: a gente está esperando mudanças absurdas que na verdade, não vão. Esse novo normal que a gente está tanto discutindo, né? Na verdade, não é tão fora do normal, porque ele já vinha sendo implantado. Há muito tempo se tem home office, há muito tempo se tem a atividades online para estudo. Tudo isso já existia. A É verdade. diferença é que hoje a gente foi obrigada a lidar com isso. Antes eu Exato. falava assim, eu não vou trabalhar, nenhum funcionário meu vai trabalhar de casa. Acabou, eu quero fiscalizar meu funcionário. Eu não vou fazer terapia online, porque eu quero ir lá na. Então, a
a gente escolhia se eu ia ter aula online ou não. E com a pandemia, a gente não pôde escolher. Então, a diferença, esse novo normal aí que a gente fala, é que para nós, aquilo deixou de ser, passou a ser normal. Né? Mas para muita gente já é prática. Então, a diferença é o acesso e a quantidade de pessoas. Então, a ansiedade, ela é gerada porque eu preciso de algum controle do meu futuro. Eu preciso manter meu planejamento. E aí que entra a questão do propósito, né? O que é esse propósito? Esse propósito é aquilo que que te dá um norte na sua vida. Então, é o seu objetivo maior. Eu gosto muito de usar as expressões do Viktor Frankl, que é um psiquiatra, tá? Ele alemão. Ele escreveu o livro O Sentido da Vida. Você está conseguindo me ouvir, Glau? Tô sim. É que tá falando na minha internet, tá? Vocês me perdoem porque tá ruim aqui hoje. Então, o Viktor Frankl, ele escreveu um livro que chama vários livros, mas o principal dele é O Sentido da Vida. Em busca de sentido, na verdade. E eu gosto muito de usar as expressões dele a respeito de propósito, de sentido, porque para mim ele é muito claro em relação a isso. Então, o que ele chama de propósito? É a missão que as pessoas têm diante das coisas. Então, por exemplo, eu me tornei psicóloga porque eu tinha como missão ajudar as pessoas, ou educar as pessoas. Porque com o tempo eu fui me descobrindo em outras, que a minha missão era um pouco, a princípio eu achava que a minha missão era ajudar. Depois eu entendi que, na verdade, a minha missão era educar. Eu continuo ajudando as pessoas, mas muito mais por intermédio da educação do que por psicoterapia, por exemplo. Eu atuo muito mais na área educacional do que mesmo nas organizações. O que eu mais faço dentro das empresas são treinamentos. Então, é bem educacional. Então, vamos pensar assim, todos os dias eu enxergo que o meu propósito é estar educando as pessoas, orientando, mostrando caminhos, né, conduzindo. Então, eu sinto que esse é o meu propósito. Então, tudo que eu vou fazer, eu foco nisso. Se eu vou dar aula, eu foco nessa orientação. Se eu vou fazer psicoterapia, eu foco nisso. Por quê? Porque eu sinto que esse é um propósito da minha vida. Então, o propósito, as pessoas falam muito de propósito e tal, e tem um glamour muito grande nessa palavra, mas, na verdade, são objetivos que você tem claro na sua vida. Então, por que eu estou fazendo faculdade? Né? Aí entra aquela questão assim, será que eu sei qual que é o verdadeiro propósito de estar estudando esse curso? Como que a gente descobre, Dani? Se fazendo essas perguntas que eu estou fazendo. Para que eu estou fazendo essa faculdade? O que eu quero com essa faculdade? Sempre que a gente vai fazer escolhas, sempre que a gente vai se direcionar, né? Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. A pergunta é para quê? Para que Glauciana quer o jornalismo na vida dela? Para que eu quero a psicologia na minha vida? Sim. Então, eu tenho que estar sempre fazendo essa perguntinha, porque quando eu respondo essa pergunta, eu estou entendendo o meu propósito. Que legal. Né? Aí então, o propósito são coisas simples, Glau. São pequenos sentidos que a gente vai estabelecendo no dia a dia. Pode falar. Não, é que às vezes a gente pensa que é uma coisa muito, tipo um unicórnio, né? Que só uns ou outros mais malucos aí encontram. Se fala disso com muita estranheza. E não é, né? É como você disse, é coisa simples mesmo. Tá no fundo do nosso coração, né? É só fazer as perguntas certas e se observar. Aí eu vou dar um exemplo para ficar mais claro como que é importante a gente ter um propósito definido no meio dessa pandemia. Vamos pensar assim, olha, se você tem 4 filhos e você tem que sustentar essas crianças, você precisa do trabalho, porque se você não trabalhar,
né? Não vai ter como você sustentar a sua família. Então, o sustentar a sua família é um propósito. Entendeu? Você Sim, tem o propósito de manter a sua família com saúde, comendo, morando. Então, o que acontece com esse propósito? Quando você tem bem claro isso, você pega e vê o seu trabalho de outra forma. claro. Quando você vai trabalhar, o que vem na sua cabeça? Opa, eu tenho uma família para sustentar. E se eu não fizer o meu trabalho bem feito, eu não vou conseguir fazer isso com a minha família. Então, Sim. esse propósito, essa definição do propósito, por mais pequeno que seja uma coisa aqui, outra ali, vai alterar totalmente a direção que você vai dar nas suas ações. Aí vamos pensar assim, né? Eu sou aquela pessoa que amo fazer um trabalho voluntário, né? Eu tenho esse propósito, vou no asilo, ajudo a juntar a cesta básica. Aí entra a pandemia. O que essa pessoa faz? Ela direciona esse propósito para a pandemia. Ela começa a fazer comida, ela começa a montar a cesta básica para entregar lá para as famílias que estão passando necessidade. Quando ela tem o propósito, ela só direciona. Então, ela continua ajudando as pessoas, mas ela ajuda as pessoas direcionada com aquele problema que ela está vivendo. Então, quando eu sei o que eu quero da minha vida, quando eu sei qual que é o lugar onde eu quero chegar, né, qual é esse propósito para cada coisa que eu estou fazendo, eu não perco o foco, mesmo na Uhum. pandemia. A gente tem esse momento luto. Uma coisa que eu não falei, que eu acho que é importante, que é assim, ó, a gente estava falando das diferenças do luto, né? Que você vive o luto de uma forma. Na verdade, a gente acaba passando por essas 5 etapas, praticamente todo mundo passa por essas 5 etapas. A diferença está no tempo que cada um passa, né? Então, tem Uhum. gente que em um mês, que nem eu falei, em um mês vivencia tudo aquilo e tudo bem. E já retoma. Tem gente que leva um ano. Tem Sim, gente que leva muito mais. Então, eu tenho certeza que tem gente que ainda está negando a pandemia, claro, sem né? Então, dúvida. tem gente que ainda está no processo de raiva. E aí, como essa pessoa pode não estar enxergando seu propósito, como essa pessoa pode não estar vendo sentido, porque ela pode estar pensando assim: eu não sei o que vai acontecer, então eu não vou fazer nada. Eu Aham. vou fazer só o que eu tenho que fazer aqui, o arroz com feijão, porque eu não sei. Né? Eu não vou investir no meu negócio, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu vou trancar a faculdade, porque vai que fica assim até não sei quanto tempo, eu não sei se eu vou ter dinheiro. Eu estou dizendo, né, naquela situação em que eu poderia continuar, em que eu poderia investir, mas eu opto por não fazer isso, porque eu não tenho um propósito definido. Eu abandono o É, meu propósito. Eu até tinha, mas eu abandono. eu acho que tem que ficar muito claro isso, de que é fato que essas 5 fases do luto, elas nos deixam mal. Seja na negação, seja na raiva, seja na depressão. Quando cai a minha ficha, realmente eu falo, meu Deus, e agora? Isso dispara sentimentos ruins, tá. Isso é fato. E isso, instantaneamente, tirar, tirar o nosso foco, com certeza. Mas aí, como que você sugere? Da gente quando, né, levou a bolada na cabeça, tá triste, aí volta. É isso, esse exercício de sempre buscar e trazer no foco de novo, ô Dani? Assim, você não pode, por exemplo, você pode até perder o trabalho na pandemia. Só que o propósito que você tem com o trabalho não é só naquela empresa, naquele lugar, naquele momento, né? Então, você resgatar isso, falar, peraí, o que eu quero com o trabalho? O que eu quero com a família? Né? O que eu quero nessas situações? Fazer esse resgate, né? Como você mesmo está colocando aí, de o para quê, né? Para que eu tô nessa faculdade mesmo? Se perguntar, para que eu estou nesse trabalho mesmo? Qual que é o sentido de tudo isso? E claro que vai ter umas revisões, né? Uhum. Você está ouvindo, né? Tem pessoas que vão fazer assim, nossa, quer saber, depois de tudo isso, eu não quero mais esse trabalho, não.
eu não quero mais esse curso, não, eu vou fazer outra coisa. Então, vai ter uns resgates, assim, tipo, uns sonhos que ficaram para trás, que a pessoa revê e entende que ela deixou aquele propósito e agora ela precisa retomar esse propósito. Então, Sim. o que eu sugiro, assim, o que eu sugiro de verdade é que, assim, a princípio, a gente entenda qual que é o papel de cada um diante dessa pandemia, Uhum. né? Qual é o meu papel? O meu papel é de ficar reclamando? O meu papel é de sair com máscara? O meu papel é de me posicionar nas redes sociais? Qual que é o meu... Eu preciso entender, porque cada um tem um papel nessa história toda aí. Mas uma Claro. coisa é certa, todo mundo tem o mesmo papel enquanto cidadão, que é seguir as regras, Sim. né? Certo ou errada, o que eu sempre falo é assim, olha, qual que é a hora da gente discutir se a regra é boa ou é ruim? Qual que é a Não hora? sei. Não Uma sei, não tenho reunião? ideia. Não, vou falar. Antes, É, talvez. não, a gente pode questionar uma lei, alguma coisa assim, mas só que esse questionar, refletir sobre isso, porque a gente não pode engolir tudo, é importante, mas como que a gente vai resolver isso? É participando das decisões. Então, eleição, frequentar as reuniões, né? Tem gente, a gente tem lá as decisões, quem vai? Alguém assiste? Então, tem um monte de coisa acontecendo que às vezes a gente não quer participar naquele momento das decisões e também tem coisas que a gente não tem poder nenhum para decidir, né? É imposto. Mas está ali. A gente tem aquela regra. Por exemplo, todo mundo tem que sair de máscara. É o que é que tem que acontecer. Então, qual que é o meu papel? O meu papel é ficar questionando eu ou não tenho que sair de máscara? Não sei se vocês estão me ouvindo. Dá um joinha aí quem está me ouvindo, porque está travando aqui a Glau e eu estou meio perdida. Tudo bem, Tô te Glau? ouvindo. Sim, tô te ouvindo. Às vezes para um pouquinho, mas depois. Ó, a professora Elaine Depois volta. Amorim, lá da Química, está dizendo que audiências públicas quase ninguém participa. Esse é um exemplo da gente querer questionar as regras que a gente poderia, enquanto cidadão, ter participado dos processos anteriores, né? Isso que você está falando realmente. Aí depois vem a regra, a gente não tem uma função social e cidadã e quer sair sem máscara, colocando a nossa vida em risco e colocando a de outros, né? Então, de fato, é um ponto importante. Isso. Então, o que eu coloco é assim, não é um momento da gente ficar discutindo, cada um fala uma coisa, mas espera aí, né? O que é mais óbvio de tudo isso? Que usar a máscara diminui a contaminação, que usar o álcool em gel diminui. Então, a gente precisa focar nisso. Se eu tenho Sim, um propósito de ter uma vida melhor, mais saudável, de cuidar dos meus filhos, de ter um trabalho que volte a funcionar, né, o quanto antes, eu preciso entender qual é o meu papel nisso e assumir o meu papel. Então, sim. o mais legal do propósito é a direção que ele nos dá. Então, se eu tenho o cuidar da família como propósito, eu vou me preocupar se aquilo que eu estou fazendo não vai me prejudicar, não vai prejudicar meu filho, né? Então, eu acho que é uma forma, né, da pessoa Legal. pensar no propósito. E nesse tema de propósito, eu já vou emendar uma pergunta da professora Ana Luísa, que é coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da FEMA. Ela falou assim que como estimular os alunos que estão nessa reta final aí, né, um semestre quase que todo de atividades acompanhadas remotamente, visto que a gente está impedido de voltar para a FEMA, né, para as escolas em geral. Como ter esse pique, como pegar firme agora e fazer as provas e não abandonar tudo? Olha, eu acho que até que eles já sabem essa resposta, mas eu vou dar. Tem um negócio que chama formatura, cara. Se Esse é o eu tenho. propósito, né? Mas não pode.
toda vez que eu começo um curso, eu pergunto, né? Por que você está fazendo publicidade e propaganda? Por que você está fazendo administração? E aí, depois, em algum momento, eu pergunto, qual é a sua motivação? Nos primeiros anos, as pessoas falam assim, ah, tô meio perdido, ainda nem sabe por que exatamente está na faculdade, né? Ah, porque eu gosto de tal área dentro da formação. Mas pergunta para uma pessoa que está em véspera de se formar, se ela não vai te falar. A minha maior motivação hoje é formatura, eu quero me formar. Então, eu acho que o que a gente precisa trabalhar na mente do aluno é que tudo é um processo. Esse está sendo um pouco diferente do que o tradicional, né? Do que eles já estavam acostumados. Mas é um processo educacional. E é a maior prova de fogo que nós estamos vivendo de caráter, de comprometimento. Então, o aluno que conseguir sair dessa, assistindo as aulas, realizando as coisas, provavelmente a formação dele vai ser diferente do que de outras pessoas que não tiveram pandemia. Porque eles estão encarando uma coisa que muitos não vão poder encarar. Mas eu particularmente, eu gosto de falar para o meu aluno, a faculdade é uma responsabilidade sua. Se você quer, né, a formação, não adianta, né, a gente ficar reclamando que não tá bom. Vamos fazer, é o que tem, né? É a maneira. Então a gente tem que estar incentivando. Eu gosto de falar, mostrar para eles assim: peraí, a pandemia vai durar quanto tempo mesmo na nossa vida? E quanto tempo vocês vão ter de formação depois para ser um profissional? Né? Como que é ter um diploma? Claro. Né? Então, crises existem. Nós estamos vivenciando uma que não é fácil, mas as crises existem, gente. E o aluno, a gente precisa né, mostrar para o aluno. Eu sei que eu tenho alunos aí e eu sei que os alunos, eles são como eu também sou. A princípio, a gente não quer sair da nossa zona de conforto, e eu sei que eles se incomodam com isso, mas a maioria dos alunos se engajam. Eles querem colocam esse propósito da formação em primeiro lugar. Então, eu sempre faço eles refletirem sobre isso. Para que você está na faculdade mesmo? Sim. Né? Sempre pergunto, peraí. Agora eu fico pensando que tem um outro ponto, tem outro lado tem a outra ponta, né? Tudo tem dois lados. Ao passo que a gente entende que, de fato, eu tenho um propósito, então vamos aí, força na peruca, para de mimimi, faz o que tem que ser feito. Uhul, pesca, tá tudo lindo, sou otimista. Tem esse lado do exagero também, sabe? De um otimismo que, de repente, não é para tanto. Você fala de quem? De qualquer pessoa? De nós todos, né? De nós todos. Ao passo que a gente não pode ficar numa ponta da inércia, da tristeza, do luto, mas que é um perigo a gente ser otimista demais e, de repente, pode ser perigoso a gente ser otimista demais e correr riscos. Não, eu acho que a gente tem que ter o pé no chão, Glauciana. O mundo não é cor-de-rosa, nunca vai ser cor-de-rosa. Então, a gente precisa, não pode, porque o otimismo demais vai fazer a gente achar que é só uma coisinha. Né? Então, não dá. Por isso que quando eu vejo as pessoas falarem assim, não assiste nenhuma notícia, não segue ninguém que fala, desliga a televisão. Eu sou contra isso. Eu acho que as pessoas precisam ter informação, mas moderada. O que aconteceu com a gente no começo da pandemia é que nós perdemos o propósito. Nós assistíamos a televisão desesperadamente. Olha, sabe como eu me vi no começo da pandemia? No 11 de setembro. Naquela tragédia do 11 de setembro. Que foram dias e dias e dias só falando a mesma coisa. Então, sim, né, esse viver trágico nosso é perigoso.
Mas o achar que tudo, nossa, vai passar rapidinho, não vai passar rapidinho. E esse Né? Tá aí namastê, né? A foram Ana Luísa disse da pornografia da positividade. Esse tudo bem, tá tudo lindo, e aí cometer alguns equívocos muito sérios, como a gente sabe que teve personalidades aí falando nas redes sociais, como a Gabriela Pugliese, que soltou o absurdo de dizer que a pandemia tinha um lado bom. Tipo, oi, bom pra quem, minha filha? O que você tá falando? Eu acho que a gente pode cometer esses excessos e ser, no mínimo, não ter bom senso, né? Nonsense, ou parecer ridículo, ou ter falta de empatia, o que é bastante perigoso também, né? eu não sei exatamente o que ela quis dizer com isso, mas eu acredito que a gente tem que ver o lado bom das coisas. Então Mas vamos ela pensar disse que assim, a tem pandemia uma veio para tragédia. trazer coisas boas, tipo, meio que minimizando tudo. Aí eu acho que tem que tomar algum cuidado, né? Claro que tem muita coisa Acho que boa que a gente vai tirar disso. sim, eu acho que nada é por acaso, tá? Eu não acredito que isso está acontecendo por acaso, são consequências de ações nossas, né? Por isso que quando alguém vira para mim e fala assim, a China tem culpa, alguma culpa ela tem, alguma coisa ela fez, né? Porque fala-se de criar em laboratórios, então a gente está mexendo com a natureza, Luciano, nós estamos cutucando a natureza, e a natureza, ela devolve de alguma forma. Então, quando a gente olha para o mundo, eu gosto muito de fazer essa reflexão também. Quando a gente olha para a natureza, tudo tem um sentido na natureza. As árvores têm um propósito, né? Nós temos um propósito, seres humanos têm um propósito de estar aqui na Terra, a água tem um propósito, o vento tem um propósito, não tem nada na natureza que não tenha um propósito. Tem o ser humano com a inteligência, que daí que me irrita bastante, porque profundamente, porque o único ser inteligente que não deveria destruir tudo é o que destrói. E aí vem o Nossa ser Senhora. humano com a sua inteligência, achando que está construindo e está destruindo. E não quer que a natureza devolva isso. Então, é uma consequência. Tem um para quê essa pandemia está acontecendo? Tem um propósito nisso tudo, mas não é um propósito assim que é, ó, não é uma coisa clara, é uma consequência de coisas, como a camada de ozônio está com problema, como o aquecimento global, como falta de um monte de coisa que nós temos, são consequências. Nós viemos de um mundo abundante, nós temos um mundo abundante, mas o que nós fizemos com isso? Então, o que eu falo, e, e acredito que a maioria das pessoas precisam refletir sobre isso, é que tem um para quê nessa história, né? A gente precisa, pelo amor de Deus, aprender com a pandemia, tá? Se existe um lado bom nessa história toda, é os tapas que nós estamos levando, porque apesar de eu ser psicóloga, eu sou a favor de apanhar, né? Que eu vou deixar mais claro isso, porque senão vou pensar agressividade. A vida, ela precisa dar uns tapas na gente. A gente tem que, às vezes, aprender com a dor é melhor do que com o amor. Eu acho Então, que só pela dor, Dani. Acho que no amor a gente não aprende, não. No amor a gente faz outras coisas suaves. Aprendizado não é no amor. não, na verdade, a gente aprende com tudo, né? Mas a dor, ela marca, É, né? A dor é demais. Então, se puder ter um lado bom, é isso. sim. O que a gente vai conseguir aprender. Agora, se as pessoas não forem aprender nada com isso, então realmente a pandemia veio para destruir e não vai ter realmente nada, assim, né? De bom. Ô Dani, e Mas, eu entendo que também pode ser que a gente tire as conclusões e os aprendizados muito rápido. Como você falou, cada um tem um tempo, tem gente que está na primeira fase do luto ainda negando tudo, tem gente que está com raiva e tal. Esses aprendizados pode variar também o tempo de cada um. Tem gente que já sacou várias coisas e está mudando de atitude. Tem gente que vai demorar mais. Isso é normal também, né? Esse processo de cada um. o processo de aprendizagem é muito individual. E ainda mais esse tipo de aprendizagem que é por experiência, né?
Sim, Ele deveria ser mais rápido, mas você entende que é uma questão de percepção, né? claro. Se eu não percebo, eu não aprendo. Se eu não É, entendo, se eu né, não entendo o propósito de tudo isso, na verdade, assim, a natureza está respondendo alguma coisa. O que exatamente a gente não sabe. Não sim, sabe o que que é, né? Só que está ali. Não é visível, mas está ali, gente. E aí o nosso posicionamento não pode ser de ignorar isso daí, né? Não pode ser de achar claro. que não vai atingir todo mundo. Isso. E eu queria falar, Glau, que o propósito ele é preventivo, sabe? Quando eu entendo por que eu vim ao mundo, né? Eu gosto de falar essa frase assim, ó. Por que você veio ao mundo? Minha filha, mostra para que você veio ao mundo. Tira Sim, aí, né, essas competências, essas capacidades que você tem e mostra, porque todo mundo veio ao mundo para alguma coisa. A gente só não tem certeza do que é, mas a gente vai se encaixando, né? E esse mostrar o que você veio ao mundo está muito relacionado com essa questão da faculdade, né? Então, o escolher o curso, o que eu estudo, qual live eu assisto, né? Está muito direcionado ao nosso propósito. Então, se o meu propósito é só informação aleatória, eu vou ficar, né, perdido nesses jornais aí, ouvindo a mesma notícia 10 vezes, porque eu percebo que tem gente que escuta jornal a hora que acorda, depois 9 horas vê não sei o quê, e entra no jornal online. Quer dizer, a pessoa escuta a mesma informação 10 vezes no dia, para quê? sim. Né? Que gera Então, medo, é, pânico, ansiedade, né? aí a gente se perde. Eu aconselho os meus pacientes a tirar um momento do seu dia para entender o que está acontecendo com a pandemia, para não Legal. gerar ansiedade. Então, Essa é uma dica por exemplo, bacana. eu vou Escolhe que escutar tudo hora você vai entrar no G1, por exemplo, na internet, para ler tudo do dia. isso. Ou então, ah, não, eu vou assistir ao Jornal Nacional, vai ser esse meu momento. Aí eu escuto as pessoas reclamando, por exemplo, da Globo, mas tá lá o dia inteiro na Globo, então não Sim, reclama da Globo, pô. Se a sim, Globo é ruim, então não assiste. Agora, que não entendo. Esse tipo de coisa que eu não entendo. Quer dizer, tá falando mal e tá ali, fiscalizando. sim. Quer dizer, tá assistindo pra falar mal? Então não assiste, escolhe outro jornal. Sabe? Eu gosto de acordar e escutar as notícias. Então, às vezes, eu tô um pouco atrasada, porque o Jornal da Manhã tá trazendo as coisas de ontem, né? Sim. Então, às vezes, mas eu prefiro, porque eu gosto de tirar aquele momento e pronto. Agora, se no meio do dia aparecem uns gafanhotos, aí a gente fica sabendo ali, Exato, porque aí a gente se informa pelo Facebook. quer tirar o foco da pandemia, agora querer ir atrás dos gafanhotos, porque, sinceramente, gafanhoto a gente vê, tem produtos para matar, e a É gente vai verdade, dar conta disso. Agora, a pode pandemia a ser. gente não vê, não tem, então vamos priorizar o que a gente É vai dar verdade. crédito, pelo amor de Deus, né? E olha que E eu essa é uma dica para a vida, né, Dani? Tipo, toma cuidado com as suas batalhas, toma cuidado com aquilo que você dá importância, realmente. né? Como que eu entendo que todo mundo tem uma dificuldade. Por exemplo, se tem uma coisa que a gente aprendeu nesses 3 meses de aula assistida, né, de atividade acompanhada, foi a empatia do aluno, é entender o que o aluno está vivendo. Isso aí eu tenho certeza que a maioria dos professores, se eles não faziam isso, eles passaram a fazer. Por quê? Não dá para colocar todo mundo na mesma sacola. Não dá. Né? Então, não adianta você falar assim, por exemplo, eu posso comprar 10 máscaras, mas tem gente que não vai poder comprar uma. Sim. Então, para com esse negócio que está todo mundo no mesmo barco, que está todo mundo vivendo a mesma realidade. Não está vivendo. Uhum. Uma coisa que eu acho que as pessoas definitivamente precisam fazer é parar de cuidar da vida dos outros. Tá todo mundo, Concordo. se você está vendo que está todo mundo sem máscara na rua, você está na rua. Exato. Então, você está cuidando da vida do outro, mas não está cuidando da sua. Então,
faz sua parte. Agora é um momento assim não adianta, sabe? A gente fica querendo culpar alguém pelo que está acontecendo. Então, se você se contaminar, você vai querer culpar quem foi que trouxe o problema para você. Sim, Então, e eu para com percebo que isso. tem muita gente entrando numa onda de patrulha, né, Dani? Pessoas que estão destilando toda a sua raiva, sua incompreensão, essa amargura nas redes sociais e postando coisas tipo patrulha de quem tá fazendo certo. Tá vendo vocês que estão indo pro comércio? Por causa disso, a taxa de ocupação do hospital aumentou. Então eu percebo, às vezes eu tenho até medo de falar, meu Deus, se eu sair no condomínio e vou pegar comida ali, pronto, não tá fazendo comida em casa, tá pedindo comida fora, porque a patrulha tá por toda parte. Parece que os alertas estão ligados aí. E nós estamos numa defensiva de ficar justificando tudo que a gente vai fazer, né? E não precisa, gente. Você é responsável pela sua vida. O que acontece é assim, ó. O que eu acho justo é que nós temos um papel de cidadão, Isso, tá? de Então, coletividade também, né? coletividade, isso. Então, enquanto cidadão, eu preciso fiscalizar, né? Eu preciso tomar conta de alguma forma, mas até que ponto? Sim, Sou eu que tenho que ir lá e ofender a pessoa que está sem máscara? Não. Mas no sim. meu estabelecimento, ninguém vai entrar sem máscara. É isso. Ah, a pessoa está fazendo arruaça aqui, o vizinho está fazendo a maior festa, não sei o quê. Eu não vou lá bater na porta do vizinho, bater boca com o vizinho, mas eu posso sim, porque é um direito que eu tenho de solicitar que aquilo termine, porque não é para fazer isso, faz parte do combinado aí social, entendeu? Então, mas está estragando a festa dos outros? Tá, agora, se você não tomou nenhuma providência, enquanto cidadão, se você permitiu que a pessoa entrasse sem máscara na sua loja, se você foi sem máscara na loja de não sei quem, e depois você pega e quer postar coisa no Facebook, isso não é utilidade pública. Isso não Claro. funciona assim. Né? Então, o meter a boca não vai resolver o problema. Então, né, eu vi situações, Luciana, que a pessoa não parou de trabalhar em nenhum minutinho, né? Desafiou o coronavírus desde o primeiro dia, né? Quer dizer, não abriu mão em nenhum momento nenhum, nem naquela primeira semana, nem na segunda. E aí, um belo dia, essa pessoa resolve criticar as outras pessoas. Então, não é assim, eu não abri a boca para cuidar da vida do outro, e o outro, esse papel de cidadania, ele tem limites, né? Então, Sim. não deixar que isso vire uma questão pessoal, porque o que dá raiva, bastante raiva, eu acho, Glau, é que eu não posso fazer. Eu me sinto, eu penso assim, eu não posso ver minha família, porque um dia eu pensei nisso, eu fiquei 4 meses sem ver meus pais. Eu fui no carnaval e eu voltei há 15 dias para Duartinho. Eu fiquei 4 meses sem ver, e aí às vezes eu falava assim, faz 4 meses que eu não vejo minha família e esse povo vai todo dia se ver, né? Sim, Todo sim. dia se encontrando, né? E aí dá uma raiva, mas aí eu paro e falo assim, mas espera aí, quem tá certo nessa história? Né? Será que eu que estou errada de ficar longe 4 meses dos meus pais? Então, aí a gente faz esse raciocínio, fala, deixa, a vida é dela, é Isso. dele, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Enquanto eu não sei, Infelizmente, não trata-se só de uma questão individual. A vida é dele, mas aí tem um componente a mais, que de fato ele pode estar ferrando a vida dele e a vida de mais um monte de gente que está convivendo com ele. Então tem um componente a mais dessa vez, que é o que você falou também no começo dessa fala específica. Tem empatia pelo outro. Então eu acho que aí a gente volta lá no comecinho dessa live, desse assunto, que é necessário a gente aceitar o que está acontecendo, a gente olhar para dentro de nós, o que eu posso fazer melhor nesse momento. E tirar os aprendizados, né, Dani? Não tem outro jeito. isso você resumiu bem. O Nietzsche, ele tem uma frase que o Frank adora usar dele, é bem famosa, é aquela, quem tem um porquê aceita quase, né, qualquer como. Então, Sim, quando a gente tem
um pra quê na vida, quando você tem bem claro o que você quer com aquele trabalho, o que você quer com aquela família, o que você quer enquanto amigo, quando você tem bem claro esses propósitos, você enfrenta as situações de uma maneira diferente. Por isso que eu falei que o propósito é preventivo, né? Porque quando eu olho para aquilo que eu me proponho a fazer na vida, eu entro nessa pandemia, eu vou querendo resolver as coisas. Então, eu vou dar até um exemplo, assim, que é da mãe que perde um filho, né? Olha que existe uma frequência de comportamentos quando a mãe que perde um filho, ela vive um luto que eu nem sei como que ela supera isso, que eu fico, né, muito mal, só de pensar eu já fico mal, que eu não sei como que eu lidaria com isso. Mas o que que ela faz? Ela ressignifica. Muitas mães abrem ONGs, tem mãe que tem problema, perde filhos para as drogas, o que que ela faz? Ela abre uma ONG, ela entra numa causa, que é o que o Frank chama de otimismo trágico. Né? Ele fala que como a gente transformar uma tragédia num sentido da nossa vida. Então, essas mães que perdem filhos, isso. E aí elas entram numa causa e elas vão e batalham e faz camiseta e vai para a rua e faz passeata, essa mãe, ela está vivendo um otimismo trágico. Sim. Ela está usando da tragédia, ressignificando a tragédia. Eu não vou ter mais meu filho, isso daí é uma... Então, e serve muito para esse momento, né? A pandemia, eu perdi meu emprego, né? Por causa da pandemia. Sim, eu perdi, mas espera aí. Será que não tem alguma coisa que eu... Será que não é a hora, né, de eu colocar aquele talento de cozinhar para... Então, e não precisa da pandemia. Quantos que a gente já viu fazer isso, Luciana? Que o pessoal perde o emprego e abre o seu próprio negócio e dá... tira 1000 vezes. Né? É tal da vaquinha caiu no precipício, né? E aí você desenvolve outras competências. Então, o que eu sinto, assim, é que tem uma tragédia acontecendo, que não tem dia para terminar, que machucou todos nós, né? Que distanciou todos, que fez a gente aprender novas formas de trabalhar, que angustiou a gente porque muitos não vão voltar ao que era antes, realmente, porque não estão mais naquele trabalho, perderam pessoas. Então, com certeza, alguns até sobreviveram ao Covid, mas estão debilitados, com problemas de saúde. Então, sim, não vai ser a mesma coisa para a maioria das pessoas. Mas como que é não ser essa mesma coisa, né? Como que eu vou manter o meu propósito? Como que eu vou manter o sentido de tudo isso, da minha vida? O que eu acho é que a gente não pode... eu falo que a caminhada, eu falo de caminhada justamente por isso. Porque a caminhada, ela dá um tempo para a gente refletir. Quando a gente corre, né, a gente é tão apavorado com essa velocidade que às vezes a gente não vê nem o que está do lado, nem como, né, como resolver as coisas. Às vezes a gente passa por pessoas, por situações que a gente não observa. Mas a caminhada não. Então é um momento de caminhar. Que legal. Sabe? É um momento assim de, né, de você rever coisas, mas de você ter cautela. Muito bom. Mas não para, porque quem caminha não para. Tá caminhando, então não vou parar, não vou ficar na inércia, mas ver como que eu consigo transformar essa tragédia em algum tipo de otimismo, né? Em superação, ressignificação, resiliência, todas essas palavras que falam pra gente que é possível dar a volta por cima de alguma forma. Agora é hora de pôr todas em prática, né, Dani? Pegar todas essas palavrinhas aí, entender o significado delas, ir lá no dicionário, entender e botar em prática. É isso. Dani, com dor no coração que eu digo que falta 1 minutinho para nossa live acabar, daqui a pouco o reloginho do Instagram pisca aqui, piscou 30 segundos. Quero te dizer que foi uma honra, um prazer receber você. Esse papo foi delicioso, você ajudou muito a mim e tenho certeza que a todos também.
Eu que agradeço, foi um prazer, adorei. É um Que assunto que eu bom. gosto muito. Também Fico vamos falar feliz. mais vezes. Obrigada a vocês que estiveram com a gente. Amanhã, 7h30, tem mais uma live. Vem para a FEMA, FEMA Cidadania, edição especial de enfrentamento